Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Amy e tô vindo aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a obra Corredor do Tempo, da autora Adriana Vieira Lomar. Gente, esse livro é o mais novo lançamento da autora. Como vocês sabem, eu já conheço a escrita da Adriana. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre uma outra obra dela, né, o Ébano sobre os Canaviais, que foi vencedor do prêmio Kindle do ano passado. E dessa vez a gente está falando sobre esse lançamento aqui maravilhoso, que é a obra Corredor do Tempo. A obra ela retrata a vida de uma numerosa família dos anos 70 e traz diversas questões que são parte do nosso cotidiano, mas que ainda são considerados tabus por algumas pessoas, e principalmente na época que era retratada a obra, que eram considerados realmente tabus, né? Agora eu vou ler um pouquinho da sinopse pra vocês. Quando a barra ficava pesada para o meu lado, eu enxergava em meu pai, e eu o achava lindo, com o cabeção mais lindo do mundo. Minha mãe tinha a cabeça do tamanho normal e já era considerada linda por unanimidade. Meu pai precisava de alguém que o inspirasse, e como uma doença que pega, eu herdei a cera nos ouvidos e a cabeça. Mas como a vida é sábia, a cera me protegia das brincadeiras dos mais velhos, alheia ao mundo e, é claro, ornada pelo atributo herdado do meu pai, eu continuava caindo. Isso foi até irmos para o apartamento novo. Lá eu dei de cara com um corredor, que de tão grande beirava o infinito. Nem esperei, saí logo correndo em meio a alguns gritos de cuidado com sua cabeça. Bom, então essa é a sinopse, que na realidade é um trecho da obra. Quem for ler a obra na íntegra vai entender todo o contexto. A autora traz esse trecho no verso do livro. A obra Corredor do Tempo é uma novela. Nós temos uma obra curta com quase 90 páginas e composta por vários capítulos. São vários capítulos, mas todos eles são bem curtinhos e a gente vai lendo assim rapidamente. Eu consegui ler a obra inteira em um dia só, porque além de ser curta, é uma obra fluida, leve, encanta a gente e faz com que a gente fique preso ali naquele enredo. A escrita da autora, como eu já falei algumas vezes, é uma escrita muito boa, eu gosto bastante. E mais uma vez, ela consegue nos entregar uma obra que flui de uma maneira espetacular. Então essa obra, ela traz um lúdico, ela traz uma forma assim bem ficcional, né? E ao mesmo tempo traz questões que são pertinentes, que precisam ser debatidas e que aqui são trazidas de uma maneira bem lúdica, como eu falei, mas que quando a gente para pensar, a gente consegue ligar os pontos e trazer uma reflexão acerca disso que está sendo lido. Toda a obra é narrada pela personagem principal, que traz esse olhar da criança, né? Traz esse olhar infantil e puro, inocente acerca de tudo que acontece. Ela é uma criança muito criativa, com a imaginação muito fértil, então fica muito clara essa questão imaginativa dela, tanto com relação a um bichinho de pelúcia que ela tem muito apego, quanto a outros personagens, né, da própria história, que são pessoas normais, mas que ela consegue ver a partir do olhar dela de uma forma totalmente diferente e trazer um novo sentido para aquilo ali. O que temos na obra são registros de lembranças, de pensamentos que vêm dessa primeira infância dessa criança, e ela traz tudo de uma forma bastante única e bastante autêntica, né? A gente percebe a autenticidade e a inocência nos relatos que são trazidos pela nossa protagonista. Daí eles se mudam para esse apartamento novo. Lá tem esse corredor onde a menina percebe algo de diferente, né? Algo fora assim do comum, do padrão. E ela começa a se aventurar, né?
tendo sempre esse cuidado. Ela é uma criança que era muito arteira, então acabava se metendo em algumas encrencas, mas tinha todo esse cuidado, esse aparato com relação a ela, e ao mesmo tempo não, porque era uma família muito grande. Então, quando vocês lerem, vocês vão perceber que existem certas questões com relação à família em si que demonstram o quanto essa criança ela acabava ficando um pouquinho assim, às vezes, de lado e tudo mais. Como a obra é curta, a gente não consegue ter uma descrição tão grande assim do restante da família, a gente não consegue ter esse conhecimento, né, de como era a relação da criança com o restante da família. Talvez essa ideia de que a criança é um pouquinho deixada de lado venha a partir disso, mas aí eu deixo para que cada um leia e tire suas próprias conclusões. Pelo menos para mim isso não foi um problema, apesar de que eu queria muito continuar acompanhando essa história, né, conhecer mais, saber de mais aventuras. Então, se a obra fosse um pouco maior ou trouxesse alguma continuação, que eu não sei se pode vir a ter, né, seria muito interessante, porque a história é muito boa, prende muito você e lhe leva para outro patamar de pensamento e entretém bastante, né? A realidade é essa. Então, em certo momento, acontecem algumas coisas que são descobertas, né, com relação ao apartamento, e isso faz parte de todo o estopim, assim, para que essa obra ela traga um quê de suspense e de mistério. Então, a partir dessas descobertas, a gente tem aí um suspense permeando toda a obra. E já passamos para um outro patamar que também envolve bastante o leitor. Então, a autora vai construindo e uma coisa vai se complementando com a outra. E quando a gente percebe, a gente tá totalmente envolvido e não consegue deixar a obra de lado antes de chegar ao final. Temos também um certo drama que envolve a história em dado momento. Esse desfecho, ele emociona, traz mais reflexão e surpreende bastante o leitor, né? Traz certa apreensão, traz um misto de sensações. Eu senti várias coisas enquanto eu li essa obra. Foi uma obra divertida, foi uma obra leve e que ao mesmo tempo trouxe reflexões bastante pertinentes e importantes. Então, fica aqui a minha recomendação da obra Corredor do Tempo. Essa obra é muito única, ela é diferente de tudo que eu já li e por isso que ela é tão especial. Eu gostei muito, é uma leitura muito boa e fica aqui a minha recomendação. Espero que você possa gostar da leitura e se encantar com esse mundo novo, assim como eu. Embarquei numa viagem aí nesse corredor do tempo e consegui ter uma experiência muito, muito boa, tá bom? Então aqui na descrição vão estar os links onde você pode adquirir a obra e embarcar também nessa viagem fantástica. Vou deixar também o link para o perfil da autora, onde você pode entrar lá, mandar uma mensagem para ela, conversar. Ela é muito gente boa, vai responder vocês com certeza e vocês podem ter uma troca. Também para saber sobre o trabalho dela, esse e outros livros e etc. Então vai estar aqui embaixo. E as minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Então quem ainda não conhecer, quem ainda não fizer parte lá do meu cantinho no Instagram, no TikTok, pode clicar aqui embaixo e ir lá que vocês vão ser muito bem-vindos. Tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo da Amy e até o próximo capítulo.